E aí, galera, começando aqui mais uma aula, só que essa é a nossa aula de rever a aula 27.1, porque essa é a nossa aula 27.2, exatamente, galera. A professora está aqui juntinho com vocês novamente para a gente falar sobre essas mudanças, alterações ou estruturas bioquímicas ou reações bioquímicas que ocorrem naturalmente no nosso organismo, mas a gente viu durante a aula que pode ocorrer aí aquelas ações inconvenientes, né? Tá lá na festa, durante a festa, chega uma pessoa, um intruso, e esse intruso, ele toma o par ali do personagem principal, vamos dizer assim, né? Do dono da festa, começa a dançar com a princesa do dono da festa, e o dono da festa não vai ficar muito contente, não. Esse intruso vai fazer com que haja todo um murmurinho ali naquela festa. Quem é essa pessoa? O que ele está fazendo, né? Será que essa pessoa vai aceitar aquele par? Enfim. Essas aí são as reações, né? Ou as ações dos processos mutacionais que a gente viu também nessa aula. Mas vamos lá dar uma olhada no nosso material. Então, núcleo parte 2, nossa revisão aqui. E aí a gente falou sobre essa aqui é a nossa aula do núcleo ponto 2 que a gente já teve a parte lá do núcleo ponto 1, correto? Então, nós falamos aí sobre o processo de replicação, transcrição e tradução. Então, na replicação, nós vimos o quê, professora? Que a gente tem um material genético, a dupla fita de DNA, certo? Opa, eu sempre erro a sequenciazinha dele, deixa eu ver aqui, se eu vou acertar. Pronto. Então, eu tenho uma dupla fita de DNA e no processo de duplicação desse DNA, que a gente está falando do DNA, eu tenho a DNA polimerase que vem aqui, entra na situação, abre essa fita e faz uma leitura parcial formando duas novas fitas de DNA. Tá bom? Duas novas fitas de DNA. Eita, tá lindo, professora? Tá lindo, professora! Eu não sou desenhista não, galera. Vocês já perceberam, né? A professora gosta de pedir para vocês desenhar, mas eu sou péssima em desenho. É isso mesmo. Ó, aí as duas novas fitas formadas a partir dessa duplicação que a DNA polimerase iniciou e tem ali um primezinho, parou aqui, fechou. E aí você tem as duas novas fitas. Ficou feio, professora, mas tudo bem. Essas duas novas fitas, só que ela é chamada de semiconservativa. E durante a aula nós vimos que existiram aqueles que descobriram, né, o material genético, toda essa estrutura. Vamos dar uma recapitulada aqui. Cadê? Nós temos aqui, ó, o Frederick, né, que identificou, analisando aí através dos glóbulos brancos nos pus, presentes nos pus, de uma determinada ferida ali, identificou esse material genético e que foi estudado, identificado, fotografado e, consequentemente, gente, eu não lembrei ainda o nome dela, meu Deus, eu estou vendo aqui a imagem dela, todo o livro de biologia atrás, eu realmente não me recordo o nome. Mas, enfim, e aí eles dois aqui, o Edson e o Crick, eles fizeram, então, a construção dessa molécula e fizeram ali um alinhamento dos nucleotídeos, né, para a gente identificar direitinho, e foi muito importante essa descoberta. E durante esse processo, a gente viu os dois pesquisadores também, o Meselson e o Starr, que falaram sobre, confirmaram essa hipótese ali do Crick, falando sobre essa parte que era conservada e a parte que era, então, modificada, né? Então, falaram aí da duplicação semiconservativa, tá bom? Que dá origem aí a todo esse processo que hoje nós conhecemos. Tudo bem? E aí nós falamos também, deixa eu vir aqui, sobre o processo de transcrição. Então, a transcrição, ela é aquele, eu pegar, simplesmente copiar, vou anotar ali na língua que for,
tá? Eu estou transcrevendo algo, eu não preciso ter total compreensão daquilo ali. Estou transcrevendo, então é de um DNA para o RNA. E aí a gente falou das diferenças, né? O DNA tem a dupla fita, o RNA tem uma fita só. O DNA tem a base de açúcar, né? O da pentose é de desoxirribose e o RNA de ribose. Lembram? As bases nitrogenadas são diferentes. No DNA, adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Perfeito? Esse é o processo. Então, também existe aí um início, só que no caso do DNA para o RNA, o que vai acontecer? A fita do... Vou tentar desenhar melhor, tá, gente? No RNA, aqui tem o DNA, perfeito? O que vai acontecer? A RNA polimerase, ela vem e aí atua aqui, ó, ela vai abrir, como se fosse o zíper, vai abrir e aí vem, tá? Formando ou transcrevendo uma fita de RNA, tá? Surgiu ali o RNA, perfeito, e agora esse RNA, que esse processo vai estar acontecendo ali, né, dentro da célula, e no processo de tradução, vamos dar uma olhada lá, você vai ter de uma fita de RNA, você vai ter a formação do... Cadê? No processo de tradução, você vai ter, que vai estar correndo ali no citoplasma, você vai ter, então, do DNA, do RNA, a formação de uma proteína que vai obedecer aí esses comandos do códon, do seu anticódon. Quem vai participar desse processo de tradução? As duas subunidades dos ribossomos, cadê eles? Aqui, ó. Subunidade maior, subunidade maior, subunidade menor. O RNA transportador, cadê ele aqui, gente? A imagem. Tá ali, ó, o RNA transportador, tá vendo? Então, eles vão estar aqui fazendo com que haja essa, agora, compreensão do que foi transcrito, ou seja, a tradução, tá bom? E falamos também, nessa aula, falamos sobre o processo de mutações, que podem ser deletérias, de transição dessas bases ou de transversão ou inversão, né? E nesses processos, ou quando você tira, adiciona ou você tira, você tem prejuízos no tipo de proteína que vai ser formado. E essa proteína pode dar uma disfunção fisiológica naquele fenótipo, tá? Ou seja, naquela característica que se manifestará. E falamos também sobre a clonagem, que ela pode ser natural ou também pode ser induzida. E agora a gente vai deixar você aí com a sua atividade e já já a gente vai retornar para conhecer as nossas questões, tá bom? Tchau! É isso aí. Aqueles que estiveram bastante atentos conseguiram com certeza responder essas questões de uma forma muito tranquila. Mas não se desespere, querido, que se você não teve essa compreensão, a gente vai te ajudar, porque a gente fala aqui sempre que nós estamos com vocês do início ao fim. Quando a gente fala do início ao fim, é do primeiro ano até o terceiro ano, tá bom? E professor, e na faculdade? Na faculdade, depois a gente conversa. Alguns de nós, né, estão ali também juntinho com vocês. Mas vamos lá, então? Olha lá, aula 27.2, tirando todas as dúvidas dos nossos estudantes, questão de número 1 diz o seguinte: o processo de síntese de proteínas é denominado de tradução. Tudo bem? Eita. E se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Então, uma sequência de aminoácidos que são trazidas lá pelo RNA transportador, que vai se ligar à subunidade maior e menor do ribossomo, e aí
forma-se a cadeia polipeptídica, né? O tipo de... já falei a resposta. O tipo de RNA... Qual tipo de RNA está envolvido no processo? Poxa, professora, se a senhora colocar essa questão na prova, vai ser tranquilo. Pois é, né? Vamos pensar no caso de vocês. Letra A, apenas o RNA mensageiro e o RNA transportador. B, apenas o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. Apenas o RNA transportador e o RNA ribossômico. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. E apenas o RNA ribossômico. Galera, só o ribossômico não vai agilizar o processo todo. Por quê? Vocês lembram lá da trinca? Vocês lembram que tem um códono e um anticódono? O ribossomo ele vai ser importante, né? Para poder juntar e unir essas trincas, esses anticódonos, sendo trazidos pelo RNA transportador. Vocês lembram lá da nossa imagem? Deixa eu mostrar para vocês de novo, quem está esquecido. Olha lá. Acho que essa aqui é a melhor, né? Então, a gente tem ali, ó, o RNA transportador, tá vendo a trinca dele que ele está trazendo? A citosina, a adenina e a adenina. Perfeito. Aí a gente tem aí o ribossomo, não é? O ribossomo, né? Subunidade maior e menor, trazendo aí, então, esses anticódonos, ou unindo, né? Na verdade, quem traz é o transportador, quem vai estar unindo aí essas duas regiões, que é a unidade do RN ou do ribossomo, tá? Então, o nosso gabarito, letra B, apenas o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Processo de síntese de proteína é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido no processo de formação dessas proteínas? Né? Apenas o RNA mensageiro, que vai trazer a fita, de onde vai ser transcrito, e o RNA ribossômico também, tá? Diretamente. O transportador vai estar trazendo ali essas unidades, tá? Questão de número 2. As mutações são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes. Ou seja, é o procedimento pelo qual um gene vai sofrer uma mudança estrutural. São exemplos de causa de mutação. O que provoca, o que vai ocasionar um processo mutacional? Eita, rapaz. A, consumo de alimentos essa é boa. Consumo de alimentos geneticamente modificados, você já está sabendo ali que não. B, prática excessiva de atividades físicas. Eita, galera, eu acho que, assim, as práticas de atividades físicas são muito ótimas. É lógico que a excessiva pode, né, trazer alguma lesão muscular, enfim, algum desvio ósseo, né, enfim, da intensidade que você for fazer, mas não em relação a mutações, né? Pouca exposição à radiação solar. Então, se você não pega muito sol, você pode ter um déficit aí na vitamina D, né? Mas também não é um processo mutacional. D, exposição excessiva à luz fluorescente. E a E, exposição à radiação, aqui quando você vai fazer um raio-x, né? Substâncias químicas, quando o uso de você usar uma medicação. E os erros durante a replicação do DNA são as formas que você pode ter de surgimentos mutacionais. E a gente viu que elas não são tão ruins, né? Pode acontecer danos, mas elas foram muito importantes para o processo, são muito importantes para o processo evolutivo. Para quem trabalha com vírus, dá uma boa dor de cabeça, porque devido a eles serem muito mutacionais, né? Questão de número 3.
É o processo pelo qual ocorre a síntese de RNA. Então, aqui a gente está dando uma definição, né? É o processo pelo qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Essas informações são copiadas da fita de RNA para uma fita de RNA. Nós estamos falando de quem, né? Do processo de tradução, do processo de compactação, do processo de transcrição, do processo de replicação ou do processo de duplicação. A IAD e aí a duplicação e replicação está se falando o que vai acontecer com o material genético, né? Da formação de duas novas fitas filhas, enfim. Mas a gente está falando aqui de uma fita de DNA surgir a fita de RNA. Também não seria tradução porque é proteína, que é o produto do processo de tradução, tá? Compactação também não, então a gente está ali, gabarito, letra C, transcrição. Ok, tudo bem, galerinha? Opa, perdão. Questão de número 4. O processo de duplicação de DNA, uma enzima, no processo... Eita, deixa eu beber uma água aqui, que eu tô ficando com soluço. É porque tá frio aqui, galerinha. No processo de duplicação de DNA, uma enzima, ela é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marca alternativa que indica corretamente o nome dessa... Ah, essa aqui tá boa, né, galera? Qual é a enzima que nós destacamos ali para vocês durante a aula, que é responsável por dar início, dar o start. Vamos começar, gente, né? Vamos duplicar aqui, vamos replicar. Quem é? É a DNA helicase? A DNA helicase ela é bem legal, mas não é ela, né? É a DNA polimerase? Não sei, nem vou falar agora. É a RNA polimerase? É a DNA ligase ou é a RNA helicase? Deixa eu mostrar para vocês lá na imagem. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho, vamos lá. Que essa helicase ali, que eu quero mostrar para vocês onde é que está a helicase. Deixa eu ver que eu acho que é essa aqui. Cadê? Aqui, a helicase. Ó, tá vendo? A helicase aqui está simbolizada por parece uma setinha, a ponta de uma flecha, né? Então, a helicase, ela não vai ter essa função de fazer dar o start para essas duas estruturas, não. Ela tem uma função muito específica de desconectar, né, originalmente essa fita, e vai paralisar ali a sequência. Mas a DNA polimerase é que está ali, ó, tanto na fita superior quanto na fita inferior, que vai modificando e fazendo com que esse processo de duplicação esteja acontecendo, tá bom? Então, a gente já está aí com a resposta, né? A alternativa, gabarito letra B, DNA polimerase. Tudo bem? A RNA polimerase, você podia se confundir também, mas a RNA polimerase vai estar presente lá na transcrição. Vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte. Em 1869, a natureza química do material genético começou a ser descoberta, quando o cientista Frederick Mitchell, a partir do núcleo das células, isolou moléculas grandes que chamou de nucleínas. Outros cientistas confirmaram que as nucleínas tinham natureza ácida, dando-lhes, por isso, o nome de ácidos nucleicos. Estes podem ser de dois tipos, DNA e RNA. Sobre os ácidos nucleicos, sabe-se que existem basicamente 3 tipos de RNA em uma célula: RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Porém, é o RNA ribossômico que define o tipo de proteína a ser produzido. B. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, guanina, citosina e timina. Então, a gente já viu que RNA não tem a timina, né? D. O DNA é a única molécula capaz de se replicar e o faz com a ajuda da DNA polimerase? Opa! D. As moléculas de DNA não se replicam. Aí já cortou aqui, que se replicam, a gente já viu isso, né? Não se replicam de modo semiconservativo, e é semiconservativo, né?
As bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina, uracila. E aqui já quebrou uracila e também aqui, né? Nosso gabarito letra C, DNA, é a única molécula capaz de se replicar e o faz com a ajuda do DNA polimerase. Galera, é isso aí, a gente finaliza mais uma aula e a gente se vê num próximo momento, tá bom? Beijo grande. Tchau.